Olá pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós, a partir deste momento, estamos iniciando as aulas de atualização aqui do Álvaro Apoio e nós escolhemos como a primeira temática a gestão estratégica de atendimento a clientes. Este que é um tema super importante, complexo, porém ao mesmo tempo simples, mas que merece uma atenção bastante especial, porque muitas vezes o que o cliente enxerga de um laboratório ou em um laboratório é o seu atendimento. Para a gente começar, eu quero trazer a vocês alguns insights, alguns inputs do nosso dia a dia, do Omar como um gestor de atendimento, como um atendente. E o primeiro item que eu quero trazer para vocês é a ideia do propósito. Quando a gente adentra ao palco para atender clientes, obrigatoriamente nós temos que lembrar que ao sair de casa e se destinar aos nossos laboratórios, nós precisamos ter um propósito profissional. O meu é o propósito de fazer o bem. Então, em todas e quaisquer conexão ou conexões que eu faça, em termos de relacionamento com o cliente, eu busco fazer com que ele seja bem atendido. Inclusive no meu dia a dia, na minha rotina, eu utilizo ao encostar num cliente a expressão seja sempre bem-vindo ao nosso laboratório. E aí, gente, a gente precisa lembrar que quando a gente tem um propósito, tudo fica muito mais claro. E rapidamente nós podemos rememorar a Disney, ou o caso da Disney, que tem nos seus personagens o propósito de buscar encantar as famílias que procuram um parque, que procuram diversão. O Mickey, por exemplo, dentro daquela fantasia, tem um personagem que geralmente é um personagem oriental, que se estabelece, obviamente, de muito conteúdo para o atendimento, que possui uma educação, uma cordialidade extrema, muito positiva, e que consegue, naquelas altas temperaturas, né, calor, também naquele peso da fantasia, fazer com que, por intermédio dos seus propósitos, ele nunca se perca no atendimento. E aí, nunca se perder é trazer para vocês a ideia de que o Mickey é um dos personagens do mundo que mais apanham das crianças. Então a criança puxa o rabo do Mickey, pisa no pé do Mickey, a criança vai brincar com o Mickey, quando o Mickey se abaixa para dar um carinho, um beijo, eles puxam o nariz do Mickey, dão um tapa no Mickey, e o Mickey, aquele personagem que está dentro daquela fantasia, busca sempre rememorar o seu propósito profissional, que é o de encantar, de fazer o bem, e aí, de novo, mesmo apanhando, ele não bate. Eu nunca ouvi em lugar algum aquela expressão de que Mickey matou 50, Mickey bateu em 10 crianças no parque, porque existe um propósito. Outro insight bastante importante, bastante bacana para a gente trazer para vocês, é que obrigatoriamente para quem trabalha em laboratório, o foco tem que ser o foco do cliente. Nós, como atendentes, nós temos que muitas vezes, ou como gestores, nos atentar menos à concorrência e buscar se especializar mais no cliente. Quanto mais conexão nós tivermos com os clientes, com as suas necessidades, obviamente maiores os nossos resultados, sejam quali e também quantitativos. Eu falei, vou voltar, foco do cliente. Nós, num passado não muito distante, nós pensávamos que nós, as empresas, os laboratórios, deveríamos focar no foco no cliente, né? Então, na quantidade de clientes. Agora não, gente. A minha sugestão é que vocês foquem na necessidade individual, única, unitária de cada cliente. Todo e qualquer cliente que vai ao seu laboratório tem uma necessidade. Muitos clientes procuram agilidade no atendimento ou na entrega de um resultado. Outros clientes buscam, por intermédio de você, preço com qualidade. E assim vai. O que fica de dica é que para você atender bem ou para você atender aquilo que ele precisa, você precisa, antes de tudo, entender necessidade. Então eu diria, nós precisamos fazer com que a nossa equipe, o nosso time de atendimento se especialize em identificar
as necessidades e, quem sabe, categorizar os clientes por intermédio das suas personas. Então, o cliente que quer agilidade, o cliente que quer só preço, o que quer preço com alguma outra composição ou atributo. Isso é muito importante também e fica aqui como a segunda dica desta aula. A terceira dica para vocês: busquem fazer e aprender a fazer pesquisas com os clientes. Nós precisamos entender se o cliente efetivamente está gostando daquilo que você está realizando, da sua prestação de serviço, do seu produto efetivamente. Você precisa ter o momento da verdade em que o cliente vai te analisar criticamente e pontuando aquilo que você é muito bom, que você está muito bem, e aí você vai desdobrar isso numa estratégia para que você continue mantendo o que é bom. E uma outra atenção bastante grande são as manifestações ou as críticas que os clientes nos trazem de uma forma muitas vezes gratuita, para que a gente olhe para dentro do nosso sistema e busque, por intermédio também de estratégia, ações que façam com que estes pontos não muito legais se tornem pontos melhores na sua gestão. Aí sim, buscando fazer com que os clientes também estejam nestes atributos mais satisfeitos. Uma outra coisa bastante importante e como insight para vocês é o momento em que a gente está vivendo e uma atenção que eu quero focar nesse momento. Muito tem se falado em inovação, em investimento em tecnologia, em robótica, em composições eletrônicas, em atendimentos mais rápidos online e assim por diante. Mas o grande diferencial dos próximos anos estará justamente na pegada relacional. Estará justamente na proposta e na provocação de você conseguir se relacionar com as pessoas. Porque máquinas, robôs, todos possivelmente teremos. Agora, fazer com que o nosso time esteja cada vez mais preparado para um atendimento diferenciado, com conexões de olho no olho, de aperto de mão, de entender necessidade e entregar aquilo que ele almeja ou um pouco mais do que se almeja, é o que vai fazer a grande diferença. Então, eu venho de um laboratório, exemplificando, que tem praticamente 80% das assinaturas dos exames, dos laudos, de uma forma automatizada. Estamos investindo praticamente num processo de integração, de sorotecagem, tudo. Mas um dos grandes focos da organização sempre será o relacionamento. Seja interno, por intermédio, obviamente, das conexões dos profissionais, uns com os outros, e seja, obviamente, com o cliente. O grande propósito dessa aula de hoje. Mais um insight para vocês: o estudo, o conhecimento daquilo que a gente vende, daquilo que a gente produz. Se torna muito mais fácil eu atender quando eu conheço aquilo que eu vendo, aquilo que eu produzo, aquilo que eu entrego. É difícil eu colocar um atendente, um cadastrador para cadastrar exames laboratoriais, se pelo menos ele não tiver aulas que realmente tragam conteúdo e informações, obviamente, para este profissional. E uma outra coisa que a gente poderia trazer, que agrega valor, obviamente, são informações sempre bastante completas dentro do sistema laboratorial que você está se utilizando. Então, estes sistemas com uma função de busca poderia e pode, obviamente, oportunizar esse atendimento mais efetivo aos clientes que procurarem o seu laboratório. Outro ponto importante que eu quero deixar aqui nessa aula para vocês é que nós deveremos sim buscar ser um laboratório do sim. É difícil a gente atender um cliente, é desafiador a gente dizer para o cliente tudo sim. Mas a ideia, gente, é justamente essa: a gente buscar nas demandas diversas ou em demandas diferentes, buscar a resposta de dizer: Senhor, eu não tenho este exame no meu sistema neste momento, mas se o Senhor nos oportunizar 24 horas, 48 horas, nós traremos a informação para o Senhor. Nós buscaremos um outro laboratório que lhe traga ou que venha com a resposta de uma forma efetiva. Então, esse é um exemplo de que a gente pode, obviamente, num leque, num raio Brasil, buscar apoios
que tragam, né? Assim como o Álvaro, inclusive, que tem um leque, um menu gigantesco de exames, a gente oportunizar esses produtos para todos os clientes. E a nossa resposta para com qualquer demanda tenda a ser uma resposta positiva. Por isso que eu brinco com a chancela de deveríamos criar, né, roupagens em nossos laboratórios que tivessem nós somos sim o laboratório do sim. E pega muito bem, né? Por exemplo, prazos mais apertados, né? Será que vocês não conseguem me entregar esse beta-HCG em 4 horas? Se você colocar no seu sistema de que o beta entregue em 5 horas e você não instrumentalizar o seu time para uma resposta de conexão ao sentido positivo, ao sim, possivelmente a resposta que o seu atendente dará ao seu cliente é não. Porque no sistema a informação está não. Então, muito importante lembrar de criar cultura dentro do seu laboratório, a cultura do positivo, a cultura do sim. Outra questão bastante importante é buscar se atentar às ferramentas de gestão e às ferramentas de atendimento de uma forma diferenciada. Há praticamente 2, 3 anos, assim que surgiu o WhatsApp, o nosso laboratório já atendia a diversas demandas por intermédio do WhatsApp. Pré-cadastro, dúvidas, unidades de atendimento, horários e assim por diante. Gente, não tem como nós fugirmos desta realidade. Então fiquem atentos ao atendimento online, a estas novas provocações de conexão com os clientes, porque eles estão buscando cada vez mais esse tipo de contato, esse tipo de ferramenta para, obviamente, interagir com a sua gestão. Uma coisa importante no palco, lá no palco, são os últimos 15 segundos. E aqui vai ficar a minha última dica para vocês. Não adianta você receber o seu cliente por intermédio de um anfitrião, fazer um monte de coisa legal no início do relacionamento, do atendimento e esquecer dos 15 últimos segundos, que são os memoráveis. Eu até brinco que quando eu estou no atendimento, uma das coisas que eu faço é, se eu não conseguir dar tchau para o cliente, eu vou até a janela do carro, quando ele está dentro do carro, bato na janela, para ele abrir a janela e eu dizer, Senhor, muito obrigado pela sua confiança. Estaremos sempre aqui à sua disposição. Foi muito bacana, foi uma honra para a gente lhe atender. Quanto mais você usar de artifícios para se despedir dos clientes e buscar um canal de próximo contato e de, obviamente, aproximação dele para com o quesito de lealdade, melhor para a sua gestão. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Tenho certeza que a gente deve ter mexido um pouquinho com vocês e eu espero os encontrar em breve.